Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Estamos aqui com o nosso novo estúdio hoje para te falar sobre um tema muito interessante que é o fósforo. Nesse vídeo aqui você vai ter um aulão sobre principais aspectos que você precisa cuidar quando for fazer uma adubação fosfatada, ou seja, uma adubação com o uso do fósforo. Por que ele é importante, por que ele é necessário e formas de aplicar e quais cuidados principalmente que você precisa ter quando for fazer uma adubação fosfatada na sua lavoura ou até na sua casa, quem sabe. Tá joia? É isso aí, espero que você goste desse vídeo, fica comigo que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Vamos lá! Então vamos lá. O principal que você precisa saber é que o fósforo ele é um macronutriente primário. O que é isso? Ele é um elemento químico essencial para qualquer planta completar o seu ciclo de vida, ser produtiva e produzir bem, tá? E por que ele é um macronutriente? Ele é um macronutriente primário, tá? Esse primário, na verdade, é uma nomenclatura mais antiga e que dava mais importância para os três principais macronutrientes, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Tá? Hoje em dia nós sabemos que todos os nutrientes são igualmente importantes, então muita gente nem gosta muito de falar entre macronutrientes primários ou macrosecundários. Agora, a divisão macronutrientes e micronutrientes ela é importante pelo seguinte motivo. Quer dizer que o macronutriente ele é maior e o micro é menor? Nada disso, né? Então, só para te dar alguns exemplos, macronutrientes são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que é o famoso NPK, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Os outros nutrientes são micronutrientes, como por exemplo o cobre, o zinco, o manganês, o boro, o molibdênio, o níquel, o cloro, o ferro, tá bom? E o que diferencia eles é que os macronutrientes as plantas precisam em grande quantidade. Os micronutrientes as plantas precisam, mas em pequena quantidade. Ou seja, apesar de eles serem essenciais, muito do micronutriente, uma adubação exagerada com micronutriente tem maior chance de causar uma toxidez nas plantas. Os macronutrientes é mais difícil, apesar de que qualquer macronutriente sendo usado de forma exagerada também pode levar a um desequilíbrio do seu sistema, um desequilíbrio nutricional e até a inibição da absorção de outros nutrientes indiretamente. Então, vamos falar nesse vídeo especificamente, primeiramente, do fósforo. Tá? O que você precisa saber? Eu não vou focar em muita teoria, né? O fósforo, na verdade, é um nutriente que muita gente me pediu para falar e eu fiquei refletindo, como é que eu falo do fósforo, né? O fósforo tem uma dinâmica completamente diferente dos outros nutrientes no solo, mas se eu entrar muito nessa teoria do fósforo, talvez não seja muito digerível para a maioria das pessoas, principalmente quem não tem uma formação muito específica voltada para ciências agrárias e para solos ou para química, tá? Então vou tentar falar de uma forma mais geral, principalmente dos cuidados que você precisa ter, tá? Vamos lá então. O fósforo, a grande diferença dele para outros nutrientes, principalmente os outros macronutrientes, é que ele tem uma dinâmica no solo bem diferente. Ao contrário do nitrogênio e do potássio, também constituintes do famoso NPK, o fósforo do NPK, ou seja, de qualquer outra fonte, sendo adicionado no solo, ele não vai perder como o nitrogênio e o potássio. O nitrogênio e o potássio têm um potencial de lixiviar muito maior, assim como tem um potencial de caminhamento no solo muito maior. O fósforo não, ele demora muito, ele é muito difícil um fósforo, se você fizer uma adubação muito distante da planta, ele caminhar e a planta absorver, porque ele tem uma mobilidade muito baixa no solo. Além disso, um dos outros aspectos principais sobre a adubação com fósforo é que ele tem uma alta probabilidade, uma alta capacidade de se fixar com uma fixação, né, como diria isso, uma absorção
tá? Seria o termo, mas é uma fixação muito forte no solo quando ele cai no solo, quando ele é usado na adubação, que a planta não consegue tirar ele do solo e não consegue absorver. Então, o que acontece? Normalmente as recomendações de adubação são com quantidades superiores, são quantidades maiores, por quê? Porque sabe-se que uma boa porcentagem do fósforo vai ficar fixado no solo e a planta não vai aproveitar. Então essa outra parte que sobrar do fósforo, que não ficar preso, a planta vai conseguir absorver, tá? Isso é super importante. Agora, tem alguns cuidados que nós podemos tomar para a gente não ter essa fixação do fósforo, né? Essa sorção de forma geral do fósforo muito forte, tá? A gente não pode evitar essa fixação do fósforo, mas a gente pode tomar diversas medidas para que ela seja atenuada, que a gente consiga aproveitar muito mais o uso do fertilizante. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a época de aplicação com fósforo. E quando eu estou te falando aplicação do fósforo, você muitas vezes vai ficar pensando, tá, mas quais fontes têm fósforo? Todos os NPKs, né? Se você nunca prestou atenção nisso, os NPKs, eles são 3 números. Tem o 10, 10, 10, o 4, 14, 8, o 30, 0, 10. Todos os NPKs que o número do meio for 0 não tem fósforo, tá? E todos os NPKs que o número do meio for alguma coisa, for algum número, quer dizer que ele tem aquilo de porcentagem de fósforo, porque no NPK, se você não sabe ainda, o primeiro número é a porcentagem de nitrogênio, o segundo número é a porcentagem de fósforo, no caso P2O5, tá? Que é uma convenção, e o terceiro número é de K2O, de potássio, tá bom? Outras fontes de fósforo, então vou te convidar para vir aqui comigo, entrar dentro do Boletim 100 e eu vou te mostrar aqui algumas fontes de fósforo que o Boletim 100 também traz, né? Nós temos umas fontes mais comuns, não vou entrar muito em detalhe nas obtenções dessas fontes, tá? Tem outros vídeos que você pode aprender isso, eu posso até trazer se for uma curiosidade, deixa no comentário. Mas, por exemplo, o superfosfato simples é uma fonte comum de fósforo, que ele tem aí cerca de 18% de P2O5, tá? E ele tem também 10% de enxofre. E nós temos aí também o superfosfato triplo, que ele tem já 41% de P2O5 solúvel em citrato de amônio mais água, né? Qual que é a diferença, né? Você vê aí que tem o solúvel em citrato de amônio mais água em água. Quer dizer que citrato de amônio é um ácido fraco, semelhante aos ácidos orgânicos que nós temos no solo, tá bom? Então é muito provável que ele chegue a essa solubilidade aqui, né? E em água quer dizer que ele já é totalmente solúvel. Então o superfosfato simples e o superfosfato triplo, assim como esses outros que estão aqui, né, que eu vou estar falando para você, eles são altamente solúveis em água. E você vai entender por que isso é importante, tá? O superfosfato triplo não está escrito aqui, mas ele também tem cálcio, tá? Nós temos aqui também outros exemplos, o fosfato diamônico, que é o famoso DAP, e o fosfato monoamônico, que é o famoso MAP. Essas fontes, né, você vê, né, o DAP tem 45% de nitrogênio solúvel em citrato de amônio e o fosfato monoamônico 48%, MAP, tá? Então você vê que são fontes aí muito ricas em fósforo. Aí vem aquela pergunta que muita gente sempre fala, pô, né, principalmente no vídeo que teve lá da ureia, muita gente fala, pô, mas você está falando da ureia, eu posso usar o sulfato de amônio? Eu posso usar o NPK 10, 10, 10? Eu posso usar o... Cara, os NPKs, eles são feitos com formulações dessas fontes. Então, tem NPK formulado com todas essas fontes, com o MAP, com o DAP, com o super simples, com o super triplo, né, misturado a outras fontes de adubo, principalmente de fontes nitrogenadas e fontes potássicas, né, fontes de nitrogênio e fontes de potássio. Então você pode usar. O importante, no caso dos NPKs, normalmente eles são fontes solúveis, como essas que eu te falei aqui do fósforo. Então o importante é você saber isso, né, se a fonte é solúvel ou não, para você colocar isso dentro da sua estratégia de manejo. Qual é a vantagem da fonte solúvel? Ela vai estar prontamente disponível para a planta. Em todo caso, ela já vai estar prontamente disposta a ser fixada no solo. Então, sempre que você for entrar com uma adubação solúvel, principalmente de fósforo, né, no caso de fósforo, na verdade,
você vai ter que levar em consideração a análise de solo, a interpretação dessa análise de solo, né, o uso de um boletim, como eu estou usando aqui no caso aqui o boletim técnico 100 do IAC, tá? Depois eu coloco grande, coloco aqui eu no meio do boletim aqui. E nesse boletim, com base na sua análise de solo, né, ou nesse ou outro que seja mais usado na sua região, pode ser usado também, você vai chegar numa recomendação de adubação fosfatada, que já vai considerar essa fixação, né? Ah, mas quanto por cento que fixa do fósforo no solo? Você, né, isso varia muito, tá? Varia aí, sei lá, de 30% até 80%, né? Mas é um chute, eu te falo isso, tá? Tem muita gente que usa um cálculo, né? Inclusive tem uma planilha que eu desenvolvi que tem uma estimativa, né, para os alunos do curso, o Agro de Respeito, eles têm acesso a uma planilha que tem uma estimativa de cálculo e esse chute é só para ter uma base, uma ideia e considera-se que em torno de 50% do fósforo é fixado. Tá? Então, esses boletins já consideram isso. Então, eles já te dão a recomendação de adubação fosfatada com base no P2O5, a quantidade de fósforo, de P2O5 no caso, e já considera essa fixação, tá bom? Você pode estar se perguntando agora, mas você está falando de P2O5, fala de fósforo, né? O fósforo é o P, tá? Não confunda. Muita gente confunde o P com potássio. Não confunda. O P é o fósforo, tá? Porque vem do latim lá, sei lá. Mas o P é o fósforo, tá? Não confunda. E por que eu estou falando P2O5? Porque adubo ele vai vir como P2O5. Por quê? Porque o fósforo sozinho ele não seria um elemento estável. Então, para padronizar a quantidade de fósforo em cada adubo, coloca-se como P2O5, tá? Resumindo a explicação bem resumida. E o que você tem que saber é o seguinte: os boletins eles já trazem a necessidade das culturas e relacionam com a quantidade de fósforo no solo e a recomendação em P2O5. Então não se preocupe com transformação. Caso você queira transformar, você vai ter que fazer o seguinte: qual que é a origem dessa conta caso você queira se aprofundar nesse cálculo? Imagina, pega uma tabela periódica e você tem P2O5. Você vai pegar a massa molar desses elementos. Não se preocupa, não vou entrar em muito detalhe porque você que não é da área química pode achar chato, né? Mas só para dar um resumo, porque vem sempre alguém perguntar de onde saiu esse fator, né? Então só para te responder, o P2O5, você vai pegar a massa molar desses elementos, somar tudo, os 5 oxigênio e os 2 fósforo, e você vai ver quantos por cento que esse P representa do total da massa molar da molécula como um todo, tá bom? Então é isso, você vai pegar as massas desses elementos na tabela periódica e fazer uma regra de 3 e você chega. Mas se você não está nem aí, se você não quer saber como é feito, quer só o fator, você sempre usa o número 2.29, que é um arredondamento para você fazer esse cálculo. Então se você tem P2O5 e você quer saber quanto tem de fósforo, você divide por 2.29. E se você tem fósforo e quer saber quanto seria em P2O5, você multiplica por 2.29, tá bom? Vamos voltar aqui. Volta para os fertilizantes, porque eu ainda não te falei dos fosfatos insolúveis em água, né? Então aqui o boletim 100 traz 3 exemplos, existem muitos mais, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, um fosfato natural. Nós temos um fosfato natural aqui, no caso, com 24% de fósforo solúvel em ácido cítrico, um hiperfosfato em pó, 30%, e um termofosfato que seria não uma rocha fosfática, mas uma rocha fosfática tratada a grandes temperaturas, né? Qual que é a diferença? Os fertilizantes de cima que eu falei aqui, o super simples, né, e os outros, principalmente o super simples no caso aqui, né, e o super triplo, eles são solúveis porque eles passam por uma extração química do fósforo, né? No caso do MAP e do DAP também. Eles passam por uma reação com ácido que torna o fósforo solúvel. Esses de fosfatos insolúveis em água, que são solúveis no ácido cítrico, no caso aqui dos exemplos, né, o fosfato natural e o hiperfosfato em pó, eles são rochas moídas, tá? E o termofosfato, ele é um fósforo extraído a altas temperaturas, tá? Então a forma de extração é física.
E por isso que na agricultura orgânica, por não poder, né, essas extrações químicas e tudo mais, apesar de ter algumas contradições, né, em muitos casos, mas eu não vou entrar em detalhe aqui também, mas só é permitido o uso de fosfatos pouco solúveis ou insolúveis aqui, como o fosfato natural, termofosfato ou alguma fonte orgânica, né? Não está aqui no livro, mas fontes orgânicas também tem muito fósforo. Então muita gente vem perguntar, pô, quer ver? Até tem aqui no livro em outra parte, então eu vou achar para você aqui. Vou colocar aqui para você ter uma ideia, né? Por exemplo, materiais orgânicos. O livro traz alguns exemplos aqui. Esterco bovino fresco, ele tem cerca de 2,6 gramas por quilo de fósforo, tá? Aqui no caso é uma composição, uma quantidade de nutrientes no material úmido, sem secar. Então ele realmente tem aí 2,6 gramas por quilo. Quanto que é 2,6 gramas por quilo? É 0,26% de fósforo, tá? Daí você compara depois aí com um adubo aí NPK, você vê que é bem menos, né? Só que é um fósforo orgânico que ele vai ter que sofrer ainda uma liberação por meio da decomposição para ser levado à planta. Então ele tem uma vantagem de ser liberado gradualmente com base na decomposição e com isso ele não vai sofrer uma rápida fixação como fósforo solúvel. Em todo caso, costumam ser concentrações muito baixas. Você vê que o esterco bovino curtido já tem 12 gramas por quilo, ou seja, 1,2% de fósforo. Bacana, né? O esterco de galinha, 8 gramas por quilo, que seria 0,8%. Muita gente sempre me pergunta da torta de mamona, né? A torta de mamona é um fertilizante com, olha só, não é o tema do vídeo, né? Mas é um fertilizante altamente nitrogenado, 45 gramas por quilo, ou cerca de 4,5% de nitrogênio. Fósforo já bem menos, 7 gramas por quilo, ou seja, 0,7% de fósforo. Tá? E daí tem outros exemplos aqui, depois você pausa o vídeo e vê com calma. Mas é só para você entender que também existem fontes orgânicas de fósforo. Tá? Agora tem uma dica que eu vou te dar muito importante. Quando você vai usar a recomendação do boletim, ela normalmente baseada no fósforo solúvel e já tem uma recomendação considerando a fixação, como eu já te falei. Agora, tem uma característica dos fertilizantes que é muito importante você saber, porque isso vai influenciar nessa fixação e no aproveitamento do fósforo. Primeiro, super importante, o fósforo tem que ser aplicado o mais próximo possível da raiz das plantas. E é por isso que normalmente usa-se na semeadora, tá? No plantio aplica-se o fósforo. Por quê? Porque daí já vai plantando e vai jogando ali na plantadeira, né? Abaixo da semente já o fertilizante fosfatado. Então quando a raiz nascer, ela logo emite ali as primeiras raízes, radícula, tudo mais, vai crescendo as raízes e chega no fósforo. Então ele tem que estar o mais próximo possível. Pode aplicar fósforo em cobertura, esqueci de aplicar no plantio. Pode, o que vai acontecer? Se o seu solo não tiver suficiente em fósforo, primeiro que sua planta vai ter um desenvolvimento pífio, logo de cara, ela já vai apresentar sintomas de deficiência de fósforo, que varia muito de planta para planta. Tem um dos sintomas, que é mais comum, que é um acúmulo de antocianinas na parte aérea das plantas, que deixa a planta meio arroxeada, tá? Então até vou colocar umas fotos aqui passando de deficiência de fósforo para você ter uma ideia que é o que pode acontecer, de repente você já viu isso lá na sua lavoura, onde você trabalha. Então você vai ter um crescimento pífio, tá? Você pode aplicar em cobertura? Pode, mas o que vai acontecer? Lembra, o fósforo é pouco móvel no solo, ele vai ficar na superfície. O que vai acontecer com a planta que vai ter fósforo só na superfície? Ela vai tender a ter o seu sistema radicular na superfície. Imagina só uma planta com sistema radicular superficial. O que vai acontecer? A tendência é qualquer período de seca, se não for uma área irrigada, se for irrigada, né, pode jogar, né, enfim. Mas se não for uma área irrigada, ela vai ter raízes superficiais. Raízes superficiais vão levar
a uma baixa tolerância a um período de seca, porque a água vai se acumular nas camadas inferiores do solo e a maioria das raízes vão estar em cima. Então, o primeiro ponto, faz o fósforo no plantio. Se o seu solo tiver muito pobre em fósforo, existe uma recomendação geral, claro que varia de situação para situação, né? Então estou te falando aqui de forma geral, mas é importante você fazer às vezes uma fosfatagem. Você não vai estar jogando fósforo para a planta, mas você vai estar enriquecendo o solo como um todo com fósforo. Então existe uma recomendação geral de que teores abaixo aí de 10 miligramas por decímetro cúbico, que é a forma que o fósforo vem representado numa análise de solo, que é o mesmo que ppm, tá? Caso a sua venha em ppm, abaixo de 10 ppm, abaixo de 10 miligramas por decímetro cúbico de solo de fósforo, recomenda-se você fazer uma fosfatagem de forma geral, porque daí você vai enriquecer o ambiente com fósforo. Daí normalmente você pode até usar, bom, aí depende, né? Você vai ter que usar a fonte mais barata que vale a pena para você, né? Porque a escolha da fonte do fósforo também tem a ver com o custo e tudo mais, tá? Legal, então fósforo ou você aplica no preparo do solo, ou você aplica no plantio, ou os dois se o seu solo estiver muito pobre. Em cobertura não é indicado. Agora vamos supor que você tem uma cultura perene, né? Então o ideal seria você já ter feito uma correção, uma fosfatagem, uma correção não só com fósforo, com calcário e tudo mais lá atrás, antes de você implantar, né, o seu pomar, por exemplo, ou o seu cafezal, ou sei lá o que for, a sua lavoura de cana de açúcar, né? Seria o ideal, tá? Você preparar tudo antes. Pensando assim na cultura perene de forma geral, até pastagens, né? O ideal é você fazer esse tratamento antes. A não ser que seja pastagem irrigada, uma cultura irrigada, daí o ideal também é fazer antes, mas dá para você aproveitar melhor. Ou for uma região que chove muito e tudo mais, você não precisa, né, ter aquela formação de sistema radicular tão grande. Então faz assim, sempre no preparo e no plantio, tá? Dá para jogar depois? Melhor que nada, mas não é o ideal. Tem outra coisa sobre o fósforo que é super importante. As plantas, quanto mais raízes, ouve isso, tá? E não é qualquer raiz. Quanto mais superfície de raiz, mais a planta tende a absorver melhor o fósforo. Então, qualquer tipo de manejo, seja até às vezes algum tipo de estimulante, algum tipo de adubação biológica, ou qualquer coisa, ou até biofertilizantes, qualquer coisa que ajude no desenvolvimento radicular, o próprio gesso, né? Qualquer coisa que ajude a planta a desenvolver mais raízes, isso vai ajudar a absorver fósforo, porque quanto maior o volume de raízes, quanto maior a superfície de raízes, por isso que raízes finas são importantes, porque as raízes finas conseguem ocupar maior volume de solo e, além disso, as micorrizas. Se você tiver uma produção com uma planta que tem associação micorrízica, o que é micorriza? Micorriza é um fungo, né? Explicando bem basicamente, é um fungo que se associa com as raízes e elas formam filamentos em volta das raízes e ela consegue aumentar a superfície de contato das raízes com o solo, né? Então a raiz vai fornecer alimento para ela e ela vai fornecer nutrientes para ela mesma e para a raiz, porque ela vai conseguir abranger uma maior superfície de solo. E o fósforo é o nutriente mais beneficiado pelas associações micorrízicas. Então qualquer tipo de manejo que você consiga aproveitar um crescimento do sistema radicular, você vai interferir diretamente no fósforo. Então se de repente chegar alguém para você e falar, olha, isso aqui ajuda no enraizamento, daí você abre o olho, porque pode ser, né, com certeza, se aquilo ajudar realmente no enraizamento, vai te ajudar a absorver fósforo e sua planta vai ser mais produtiva, porque o fósforo é um dos nutrientes que mais as plantas respondem à adubação e também é um dos nutrientes que tem mais regiões do Brasil aí que estão em falta. Então é um nutriente super importante, tá bom? Então é isso, quanto mais raiz, mais absorve o fósforo e pode ter as micorrizas ou não, né? Daí você tem que consultar, a maioria das espécies fazem associação micorrízica, algumas não, mas daí você vai consultar, você vai estudar a espécie que você trabalha e você vê se isso é coerente, né? Principalmente o cítrus, é uma das espécies que mais fazem associações micorrízicas, tá? Café, então é super importante, tá? Agora, falando das fontes de adubação para fósforo, tem
uma coisa, né, que é uma sacada, que é super importante você saber. Eu te mostrei aqui um pouco sobre quais são os adubos solúveis, quais são os adubos insolúveis em água, né, ou de solubilização lenta, que fornece fósforo para as plantas. Aí tem aquela pergunta: qual adubo fosfatado é melhor, o granulado ou o farelado, na forma de pó? O adubo granulado, presta atenção, isso é importante, o adubo granulado ele é melhor para o fósforo solúvel. O adubo na forma de pó, ele é melhor para o fósforo insolúvel. Por quê? Você deve estar se perguntando por quê. Porque imagina que assim que o fósforo solúvel cai no solo, acontece a captura, a fixação, a absorção do fósforo. Então, quando cai um grânulo, imagine um grânulo, né? Pega o solo e abre assim, como se a gente fosse bem pequenininho, né? A gente fosse bem pequenininho dentro do solo, assim, abre o solo, né? A gente está pequeno aqui, eu faço assim, até sai meus braços, né? Meus braços saem da câmera, né? Parece que... Mas enfim, tentar caber aqui para ficar pequeno dentro do solo. Imagina que a gente é microscópio, a gente é um micróbio. O micróbio do solo, uma bactéria, um fungo. E daí, o que acontece? Imagina que o grânulo, né, o adubo granulado, ele é grandão, né, ele cai no solo assim. O que vai acontecer? Ele é solúvel. A primeira parte que vai estar em contato com o solo, ela vai solubilizar rapidamente e ela vai ser absorvida e vai proteger o fósforo que está dentro do grânulo. Entendeu? Então você vai formar um sítio ali de fósforo solúvel que ele vai estar protegido de certa forma, porque o fósforo que vai estar em volta ali, ele vai ser absorvido primeiro. O farelado, o que vai acontecer, né? O pó. Você joga o pó, a superfície de contato dele com o solo é muito maior, porque ele é pequenininho, vai ser um monte, né? Então um grânulo seria um monte de pó, então não dá para proteger o que está dentro, que a planta vai absorver. Então ele vai ser absorvido rapidamente. Então essa que é a sacada. E você já deve ter entendido, se você está raciocinando aí, você já deve ter entendido o porquê que o fósforo insolúvel, o de solubilização lenta, que é o pó de rocha, que é a rocha fosfática, né, que é os fosfatos naturais, fosfato natural reativo, hiperfosfato, ou até os termofosfatos, é melhor em pó. Por quê? Porque ele não é solúvel em água. Ele é solúvel com ação de ácidos fracos. Então ele precisa do maior número de superfícies de contato para ser solubilizado com o tempo. Então é melhor que ele seja farelado em pó, que ele seja no formato de pó, porque ele vai ter maior superfície de contato, tá? Então, granulado, melhor para o solúvel. O insolúvel, pouco solúvel, é melhor ele aumentar a superfície de contato. Beleza? Essa é uma dica importante. Agora, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero te passar a última e talvez uma das mais importantes dicas sobre adubação com fósforo, que é a relação do fósforo com o pH do solo e com a calagem, principalmente. Então, quando você fala em correção de solo, fala em calagem, fósforo tem que ser um dos primeiros, se não o primeiro nutriente que vai vir na sua cabeça. Então, eu vou te colocar um desenho que você já deve ter visto em outros vídeos aqui, se você não for novo no canal. Se você for novo, seja bem-vindo. Se você nunca viu, conheça. Esse é um dos desenhos mais importantes para a nutrição de plantas, tá? Coloca o desenho aqui e você vai ver o seguinte. Nós temos um gráfico que é a curva de disponibilidade de nutrientes por pH. E isso vai variar um pouco se a sua região, análise de solo, é pH em água ou é pH em cloreto de cálcio, tá? E eu vou colocar aqui, né? Normalmente pH em água é de 6 a 7 o ideal que você tem que buscar, e pH em cloreto de cálcio tem uma pequena variação, tá? Vou colocar escrito aqui porque eu não lembro de cor, mas algo como de 5 a 6 e pouco, 5 e pouco a 6 e pouco, tá bom? E por que você vai buscar isso? Porque você vê a curva de disponibilidade do fósforo, né? Você vê que em pH mais baixo alguns nutrientes estão mais disponíveis
e outros menos. Em pH muito alcalino também tem nutrientes que estão mais disponíveis e outros menos. Como são todos nutrientes, todos importantes, você tem que buscar esse centro aí que vai ter uma disponibilidade razoável de todos eles para o desenvolvimento vegetal e para a boa produção agrícola, tá? Daí você olha o fósforo, você vê que ele tem um crescimento a partir ali, né, nesse meio, e quando ele está muito ácido ele não é disponível, nem quando ele está muito alcalino. Por quê? O fósforo ele tende a precipitar, ele tende a ficar mais fixado com o pH mais baixo, porque ele acaba formando complexos principalmente com alumínio e com ferro também, tá? Então, e com as argilas de forma geral, ele acaba formando essa fixação, então o pH baixo não é interessante. Muitas vezes você pode estar gastando rios de dinheiro na adubação e se você não fez a correção adequada no seu solo, bye bye, você vai estar jogando fósforo fora, você vai estar adubando com fósforo, ele vai estar ficando fixado porque o pH do seu solo está muito ácido e ele fica imobilizado, ele está lá, ele não vai embora, ele não é que nem o nitrogênio que perde, que volatiliza ou que lixivia, que nem o potássio, mas ele fica fixado e ele não fica disponível para as plantas, então não adianta nada. E também, né, esses dias, cara, eu preciso pegar um tempo para responder comentários, né? Porque tem muito comentário e às vezes eu pego e começo a responder e eu fico recebendo no e-mail e às vezes não dá tempo de responder, tô na rua e tal, eu vejo. E esses dias me perguntaram o seguinte, eu não vou falar quem foi, mas me perguntaram o seguinte. Como é que eu sei, né? Nem lembro o que era lá, vou plantar lá mandioca, não lembro, é uma coisa assim. E eu queria saber quanto de calcário que eu uso. Daí eu falei o lógico, né? Bom, o que você vai fazer? Imaginei que fosse uma pessoa leiga. Daí eu falei, olha, é o seguinte, você vai ter que fazer uma análise de solo e com base na sua análise de solo você vai ver quanto de calcário você vai usar, né? E com certeza tem que ver qual calcário tem na região e tudo mais, porque isso vai interferir em tudo, né? A quantidade e como que você vai usar. E daí eu falei, procura um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola, alguém especializado, para fazer a orientação da quantidade de calcário, da amostragem de solo e tudo mais. Daí a pessoa me respondeu, né, ela não vou nem falar o curso superior que ela fez para não gerar polêmica, mas é um curso superior da área de ciências agrárias que deveria saber isso que eu falei, na verdade, né? Ela falou, não, isso eu sei, mas eu queria que você me falasse um valor, assim, um chute. Pensei em 3 toneladas de calcário por hectare. Agora você imagina se é um solo, nossa, deu para ouvir o trovão? Vai chover aqui. Imagina se já é um solo que está com um pH muito alto, ou um solo que ele está com uma saturação de bases muito alta, né? Se você não sabe o que é saturação de bases, dá uma navegada no canal que tem outros vídeos que falam sobre isso. É basicamente uma quantidade de bases, que é cálcio, magnésio e potássio, muito alta dentro da CTC do solo. Primeiro, as plantas têm saturações de base, né? Quantidade de cálcio, magnésio e potássio dentro da CTC, que é um conjunto de troca do solo, que elas produzem melhor, né? Então se ela já tiver estourada, tiver muito alta, você vai jogar mais 3 toneladas de calcário, minha filha, você vai estragar o seu solo. É muito mais fácil você corrigir do que você corrigir quando está baixo, quando está com menos, do que tirar quando está com mais. Então, pelo amor de Deus, gente, para de querer chutar as coisas, tá? Faz a análise do solo, faz a amostragem correta, chama um profissional se você não souber, assiste os vídeos aqui, que tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, né? E daí com isso você vai ter as informações necessárias, né? Tem vídeo que eu ensino a fazer essa conta também, a condição necessária de fazer um cálculo de calagem correto. Por quê? Porque se você já tiver com o seu solo com pH muito alto, o que vai acontecer? O fósforo ele vai se imobilizar não por causa do alumínio, mas por causa do cálcio. E o fósforo é um dos principais nutrientes, mas tem vários outros nutrientes que são prejudicados com excesso de calagem. Então para de chutar a calagem, tá? Faz análise de solo, faz certinho, faz a recomendação que a sua chance de erro diminui muito. Ainda assim existe risco, mas pelo menos você diminui o risco. Nesse quesito, a agricultura já nos coloca com problemas aí de tempo, de seca, de chuva demais, época de colheita, de mercado, preço de mercado, e você, aquilo que você pode controlar, você não faz, você está jogando dinheiro fora se você não faz isso, tá bom? O recado tá dado.
Fósforo é super importante fazer a calagem correta, senão você vai estar jogando o dinheiro da adubação fora. Beleza? Mais uma coisa que eu lembrei aqui, que vai de brinde para você que está acompanhando aqui esse aulão sobre fósforo, que é justamente tem a ver com o cálcio. Eu posso fazer uma adubação fosfatada junto com a calagem? O fósforo ele tem uma tendência natural de se precipitar com cálcio. Então a aplicação do fósforo junto com uma fonte que tem muito cálcio, que é o calcário, não é muito recomendado, tá? Você vai perder o aproveitamento do fósforo. Se não tiver jeito, é sempre assim, né? Ah, então nunca posso fazer, melhor não fazer. O não fazer nunca é o melhor. Se não tiver jeito, faz, minha filha, né? Faz, meu filho. Aplica, se seu solo está pedindo. Só que você saiba que você vai ter uma eficiência muito menor do que você fazer corretamente, que é separado. Então é você fazer a calagem bem antes, né? Alguns meses antes, cerca de 3 meses antes. Se você tiver que fazer uma fosfatagem do seu solo, recomenda-se pelo menos aí com 1 mês e meio antes da calagem você fazer a fosfatagem. Se você estiver usando um fosfato de solubilização lenta, um fosfato insolúvel. Por quê? Porque essas rochas fosfáticas elas precisam de ácido para solubilizar. Nós temos ácidos liberados pelas raízes, ações biológicas, tudo isso ajuda. Mas se você tiver um solo mais ácido naturalmente, já antes de fazer a correção, vai ter uma maior solubilização do fósforo antes. Então você faz primeiro a fosfatagem, se for fosfato insolúvel ou pouco solúvel, fosfato de rocha, e depois você faz a calagem. Faz separado, né? Vai ficar mais caro, mas vai ser mais eficiente, o benefício vai ser maior. Agora, se você for usar um fosfato solúvel para fazer isso, então você pode fazer até depois, tá? Porque depois não tão depois, né? Tem esses 3 meses, vamos dizer assim, para o calcário reagir. Quanto mais tarde também você vai acabar perdendo um pouco mais, mas aí não é tão ruim quanto a outra situação, tá? Para fazer a fosfatagem. Agora, a adubação do fósforo mesmo para a cultura, na linha de plantio ali, essa aí você pode fazer numa boa, faz depois mesmo, no plantio, claro, você já vai ter feito a correção do solo, né? Então não tem tanto problema. Então evita fazer adubação com fósforo junto com cálcio. Se não der, se não tiver jeito, não tem problema, melhor fazer do que não fazer, tá? Mas essa é uma dica extra que eu deixo para você. Bom, era isso. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os colegas, com os amigos e deixa no comentário sobre a sua experiência com o uso do fósforo. O fósforo é um assunto que eu poderia ficar aqui falando para você mais de 4 horas numa boa, mas eu preferi pegar alguns pontos importantes que eu considero aí para você ter mais cuidado e conseguir aproveitar muito melhor a adubação fosfatada que você vai fazer. Se você gostou, deixa o like, é isso aí. Até o próximo vídeo.